Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que dá dicas de leitura. Aqui o assunto é religião, tá? História das religiões, o panorama das religiões mundiais, dicas de leitura sobre literatura e religião, né? Filosofia e religião, ok? E hoje uma dica, ou não dicas, né? Hoje é aquele dia polêmico em que eu vou falar de livros assim um tanto quanto... Vou te ajudar, tá? Vou te ajudar, mereço um prêmio por ler esses livros e falar, ó, não perca seu tempo lendo, ou leia com certo trabalho, né? Peneiragem, garimpagem. Então eu vou falar dos livros assim, tá bom? Que aí você forme a sua opinião, né? O seu juízo sobre ele. Então vamos lá, sem mais, né, enrolação. Um livro polêmico, tá? Os Demônios Descem do Norte. O nome do cidadão aqui é Delcio, né? Delcio Monteiro de Lima, tá? Então já é um livro antigo, assim, muito polêmico. Quando eu li, né, li uns trechos na época, um tempo atrás aí, viu? Eu achei assim meio exagerado, tá? Meio conspiração. Mas esse livro está de certa forma desatualizado, né? Vamos dizer, desatualizado porque obviamente os números mudaram. Pega o censo aí de 2022, você vai ver coisas fantásticas, né? Aumento de religiões não cristãs, igual, por exemplo, a de matriz africana, mas na classe média, tá? Ou então de kardecismo, sabe esse aumento aí. E aumento de cristianismo, mas o segmento pentecostal e neopentecostal entre as populações de baixa renda, pardos e negros, tá? Então são as coisas que você vê lá. Olha aí, censo, religião, do IBGE 22, tá? Então são os dados aí que foram feitos. Então alguns desses dados já foram, né? Mas ele faz aqui um bom retrospecto da diferença, por exemplo, de protestantismo de imigração, protestantismo de missão, tá? É diferente, tá? O que é protestantismo histórico, o que é chamado de seita, aqui ainda é chamado de seita, mas não é mais usado esse termo. Seita é um termo muito pesado, né? Então, cuidado, né? Eu fico vendo o pessoal fazendo vídeo, fulano é seita, fulano é herege, fulano é... Complicado, porque realmente tem seita, né? A gente tem realmente, os caras inventam as religiões assim da cabeça e as pessoas são escravizadas. Tem seita mesmo, tá? É por isso que o tema é pesado. Então, você ficar xingando o outro, é igual ficar xingando o outro de comunista. Você é um comunista. Tá? Então, tomar cuidado com esses negócios. Então, primeiramente, o que é protestantismo de imigração? Pessoa no outro país era luterano, era calvinista, era metodista, veio para o Brasil e manteve a religião dele. Ok? Então, famílias alemãs, luteranas, metodistas, batistas, tá? Isso é imigração. Já veio por a sua religião. Não eram católicos na Alemanha, não eram católicos na Europa, não eram católicos nos Estados Unidos, vieram para o Brasil e mantiveram a religião deles. E de missão são os grupos que vêm fazer discípulos mesmo. Então são pessoas estrangeiras, né, americanas, europeias, que vêm fazer a missão, missionário, por isso que é missionário. Então, muitas vezes, quem paga essas missões? Tá? Aí que entra a questão, tá? Aí tem os exageros da internet que falam assim, a CIA criou os protestantes, a CIA criou os pentecostais, a CIA para invadir o Brasil. É exagero, tá? Não, os pentecostais existem antes da CIA preocupar com isso. E essas duas seitas que ele fala aqui também, né, existiam antes, tá? E outras seitas que existiram porque os missionários estadunidenses foram para a China e para o Japão e lá fizeram missionários e os missionários vieram para o Brasil, tá? Exemplo que eu vou dar aqui de missionários chineses, missionários japoneses, igual a Seixonoe. Seixonoe foram o pessoal da Christian Science, né, a ciência cristã estadunidense, que foi pregar para os japoneses misturaram com o shintoísmo e budismo e criou a Seixonoe. Já falei isso em algum momento aí, tá? Então é isso aí. Aí vai falar dos históricos. Os históricos tem até a reunião dos históricos com os católicos, né, católicos romanos. E aí os históricos são os luteranos, né, os calvinistas, presbiterianos, puritanos, episcopal e anglicanos, dos anglicanos metodistas. Tá? Não menciono aqui os batistas, mas os batistas também são antigos, tá? Batista século XVII e tal. Só que os batistas vieram do Brasil já no aspecto mais de missionário. E depois os pentecostais, tá? Depois os pentecostais vieram aí ao longo do século XX, quadrangulares, né? A questão do Brasil, etc. Então, a CCB, né? CCB, chamada CCB. E as assembleias, tá? As assembleias tem várias correntes de assembleia também. É assim, é um painel que ele dá, esse painel é válido porque ele é histórico. Agora, quando ele vai falar das estratégias, dos grupos, da quantidade, né? Vai começar a falar do adventismo, né? Vai começar primeiro do adventismo, depois vai a católica, os segmentos da católica, segmentos da católica tradicional, né? Tem a linha mais esquerda, que é a teologia da libertação, tem as carismáticas, aí o carismático já é uma reação
aos protestantes, né? Vai falar do protestantismo nos Estados Unidos, aí, né, o adventismo que ele começou falando, tem a Testemunha de Jeová e também tem os Mormons, tá? E são grupos diferentes, tá? O adventismo é uma coisa, o Testemunha de Jeová é outra, e eles não têm acordo entre eles, então não tem uma conspiração assim, ó, eles estão usando aquele... Né? Não exageremos, mas, obviamente, que são missionários, tá? Eles vieram para fazer missionário, então, pescando no aquário, como dizem, né? Estão vindo para pescar no aquário. Aí ele vai falar da reunião das católicas com os históricos. Primeiramente ele vai esclarecer quais são as históricas, já falei aqui. E aí, depois das históricas, depois da Batista, da Metodista, chegarão as pentecostais. E aí no Brasil tem as neopentecostais, que é outra onda, né? E aí a estratégia é de missão, tá? De missão igual a esses vários grupos missionários no mundo, tá? Então esse livro é importante por isso pra você entender, olha, não é tudo a mesma coisa, tá? Então existe as históricas, depois tem os protestantes que vieram porque são protestantes lá no exterior, né? São famílias protestantes, nunca foram católicos, e outra de pessoal vir fazer missão para converter católico, tá? Que é cristão, tá? Então, eles não estão convertendo budista, não estão convertendo shintoísta, não estão convertendo Hare Krishna, eles estão convertendo, então é cristão convertendo cristão. Então ele vai falar das mudanças, né, de um grupo cristão para outro, porque católico é cristão, evangélico é cristão, todo mundo é cristão, tá? Então é o famoso pescar no aquário, ok? O livro é importante, mas tem que peneirar, tem que ler, tem que pegar as fontes, tem que olhar na internet, entendeu? Então, tem gente que pega os livros e acha que, teoria da conspiração, tá? Então, tomar cuidado com esses livros. Muito bem, aí o problema é a igreja, né? Então começou a surgir um monte de desigrejado, porque um monte de gente começou a abrir igreja para família, né? As células de igreja e tal. E aí começou a surgir o problema do desigrejado, e aí para esse problema dos desigrejados, né? Também tem na igreja católica, tem no protestante, começaram a formar esses modelos de igreja. Então o cidadão escreve um livro na igreja e tenta formar assim um padrão de igreja. Tem um outro livro aqui que eu já mostrei em outro vídeo aí, vou repetir, né? O padrão de igreja. O que é o padrão? De que era a igreja? Aí começa, né? O que seria a igreja? E aí a ideia é formar uma igreja que não seja denominacional, ou seja, não seja batista, nem metodista, nem presbiteriana, não, é isso, é formar a igreja. E é uma igreja abstrata, tá? Então é uma igreja que só existe na mente do cara que coletou alguns versos ali, porque não existe uma igreja a não ser uma igreja, entendeu? Uma igreja por sucessão, tá? E aí a gente pode fazer um vídeo sobre isso aí. Uma igreja de imposição de mãos, por exemplo. Então existe uma consequência. Agora, se você não tem isso, qualquer um pode abrir uma igreja e falar que é igreja, né? Então é o que acontece. Há 40 mil denominações, tá? Mas aqui ele pretende superar isso, tá? Ele quer fazer um sistema não denominacional, tá? Igual o outro livro que eu tenho em mãos aqui. A ideia é não fazer denominação, só que você tem que escolher uma linha teológica. Aí você vai lendo o livro, você já vai vendo que ele tem uma linha teológica, não é católica, não é exatamente protestante, tá? É mais dispensacionalista, tá? Então, tem questões aí de leitura do Apocalipse futurista, então não tem como você tem que escolher, tá? Você vai ver aqui alguns dados, tem que ler, né? A gente pode ler, você quer que eu faça um vídeo só lendo esse livro? Faça, tá? Para mostrar as incoerências que tem, porque se o propósito é fazer uma igreja, a igreja sem nenhuma denominação, a igreja pura, a igreja... Que é outro problema, né, que a gente for analisar, essa questão protestante de vamos modernizar o cristianismo, né, porque o catolicismo é muito medieval, o catolicismo é, né, demodé. Então tem essa, né, já vi vários pastores falando que o protestantismo, né, o metodismo, etc., o pentecostalismo é uma forma de modernizar a igreja, que estava muito engessada, muito, né. E aí, mas aquele discurso de que é uma volta ao cristianismo primitivo, né? Então, ou ele é uma modernização do cristianismo, ou ele é uma volta a 2000 anos atrás. Então, tem que escolher, né? Ou você, né? E esquece que, por exemplo, uma igreja, qualquer que seja, ela tem uma tradição, tá? Você não cria uma igreja no fundo do quintal. Aliás, infelizmente está acontecendo, né? Você tem uma tradição. Então, esse livro aqui que veio lá dos missionários chineses, né? Já falei em algum momento. Pessoal que sofreu, né, os missionários estadunidenses lá, igual no Japão, missionário estadunidense foi pregar lá para os chineses entenderam a versão de cristianismo, agora vem vender para nós o cristianismo. É assim, eu estou lendo o livro, cada ponto são missionários chineses que foram, né, catequizados, podemos dizer assim, por estadunidenses, e aí querem ensinar para brasileiro o que é cristianismo. Tá? Eles querem ensinar para nós, que tem 500 anos de cristianismo, igual o Seixonui quer nos explicar o que é cristianismo, sendo que 500 anos o Brasil já é, nós tivemos Padre Vieira aqui, tá? Então, depois que você lê todo o Padre Vieira, aí você, né, perde seu tempo lendo isso aqui, tá? Então eu estou lendo porque eu quero um prêmio, né? Eu quero um prêmio de bom cidadão de ler essas coisas. Então, ele fala assim, olha aqui, vou dar um modelo de igreja para vocês, desigrejados.
Não sigam nenhuma denominação, não siga nem católico, nem romano, nem sigam protestante, que Lutero também está superado. É um livro que vai desagradar tanto católico quanto protestante, né? Nesse ponto vão se unir, porque ele vai propor, aí é positivo, ele vai propor, tipo assim, uma igreja em célula, cada família sua célula, igreja local, descentralizado, né? E aí eu vou dar um modelo para vocês, um modelo de igreja, né? Só que aí vai ter um monte de contradição, porque qual modelo de igreja? Já que ela não é nem romana, nem protestante, nem luterana, nem católica. Só que você vai ver umas coisas aqui que é meio contraditório, tá? Então, por não considerar a tradição e por fazer leituras, por exemplo, historicistas e futuristas da Bíblia, tá? Que é, por exemplo, ler lá as 7 igrejas do Apocalipse como se fossem fases da igreja ao longo da história, tá? Essa leitura, ela é datada, tá? Ela é do século XIII e depois publicada no século XVI, tá? Do meio luterano. Então, essa ideia de, olha, as 7 igrejas lá do Apocalipse não são aquelas igrejas lá na Ásia Menor, não. Elas são períodos, tá? Elas são períodos da igreja, tá? Então, é isso aí, se você pesquisar. Ela é muito usada pelos historicistas e futuristas, principalmente adventistas, luteranos e TJ, né? Testemunho de Jeová usa muito também essa datação aí. Então, ou seja, né? O livro não tem autor, tá? Então é um catecismo. É um catecismo, né? Uma forma de catecismo que tem várias questões que entram em contradição, por exemplo, de Israel e a igreja. Tá? A igreja substitui Israel ou são paralelos, né? Lembrar que o dispensacionalismo faz a diferença, tá? Então, nos momentos em que ele coloca Israel se convertendo, né? Sendo igreja, e outras vezes não, é outra coisa. Então, decida-se, né? A questão do modalismo também, em alguns momentos aqui o Espírito Santo parece como modalismo, né? Como fosse o Espírito, né? Porque nega uma pessoa, tá? Então, mas ao mesmo tempo criam hierarquias. O modalismo não tem hierarquia porque é o Deus único que se parece 3, né? Se parece 3. Mas aqui, em alguns momentos, ele cria hierarquia. Como assim, né? Então, porque se você pegar as cartas de Paulo, você tem o subordinacionismo, tá? Nas cartas de Paulo, o filho é subordinado ao pai. Em vários momentos ali, né? Por isso que até que é questionamento válido, né? Se tem trindade em Paulo, tá? Tem essa questão aqui, é outra questão, né? E aí a diferença de Paulo para a carta de Hebreus. Será que mesmo que escreveu aquelas cartas de Paulo escreveu Hebreus? Aí, né? Velha questão. Então, o problema desses livros, então uma série aqui, eu vou falar de todos os problemas. O principal é não tomar uma posição, né? Ou seja, está formando uma nova religião e outra coisa, não aceitar a tradição. Então tem a tradição tanto católica, né? Vários concílios da igreja, você vê Vaticano I, Vaticano II, tal, Trento, etc. E aqui tem um monte, eu fiz uma listinha aqui de um monte de concílios, sínodos, reuniões, confissões que os protestantes têm. Então não é a doutrina protestante é totalmente bíblica, só a escritura. Mas a sola escritura é parte da doutrina. Tá? Então faz parte da doutrina ter a sola escritura. Mas para você chegar à sola escritura, você teve vários concílios entre os protestantes, luterano, puritano, né, calvinista. Tem uma lista aqui, excluindo os batistas, né, que em alguns momentos os batistas não participavam. Até hoje os batistas são os mais anticalvinistas. Né? Se você analisar aí, né, os batistas que mais batem nos calvinistas. Né? Então o que eu percebi foi isso aí. Batista mais arminiano. Tá? Então tem essas questões aí. Então eles esquecem que tem a tradição, inclusive, protestante. Tá? Então tem tradição de todo jeito, seja católica, seja protestante. E esses modelos de igreja negam isso, né? Que não é uma coisa que você vai pegando passagem na Bíblia e cria uma doutrina. A menos que você deixe claro, estou criando minha religião. Vou criar minha religião. Aí abre o jogo, né? Do que falar, nós somos o verdadeiro cristianismo. Tá? Então, complicar quando alguém fala assim, nós somos o verdadeiro cristianismo. Ok? É isso aí. Depois a gente pode falar sobre cada um desses livros. Tá? Se tiver paciência. Ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de